Radha Madhava Jaya Kunda Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunda Vihari Gopi Jana Madhava Jaya Jaya Gopi Jana Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estou lendo o Srimad Bhagavad Gita. Como ele é
capítulo 9, o conhecimento mais confidencial, verso 29. Samoham sarvabhuteshu namedveshyustina priya yevajanti tumam bhaktya maiteteshu chapyaham. Sama, disposto igualmente, aham, eu, sarvabhuteshu, para com todas as entidades vivas, na, ninguém, meu, Veshyaha, odioso, asti, na, mim, priyaha, queridos, aqueles, bhajanti, prestam serviço transcendental, tu, mais, mam, a mim, bhakti, a devoção, mai, em mim, tais pessoas, teshu, em elas, cha, também, api, certamente, aham, eu. Então, tradução e significados por Srila Graça Sevaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Tradução. Eu não invejo ninguém, nem sou parcial com ninguém. Sou igual para todos. Mas aquele que presta serviço a mim, em devoção, é um amigo, está em mim, e eu também sou um amigo para ele. Então, Krishna diz aqui, eu não invejo ninguém, nem sou parcial com ninguém. Sou igual para todos. Mas aquele que presta serviço a mim em devoção é um amigo. Está em mim e eu também sou um amigo para ele. Significado. Uma pessoa pode argumentar aqui que se Krishna é igual para com todos e ninguém é seu amigo especial, então por que ele toma um interesse especial nos devotos, que sempre se ocupam em seu serviço transcendental? Mas isto não é discriminação. É natural. Qualquer homem neste mundo material pode ter uma natureza muito caridosa, mas tem um interesse especial por seus próprios filhos. O Senhor afirma que toda entidade viva, em qualquer forma, é seu filho, e como tal, Ele provê todo o mundo com um suprimento generoso para as necessidades da vida. Ele é assim como uma nuvem que joga chuva por toda parte, sem considerar se cai na rocha, na terra ou na água. Mas, para seus devotos, ele dá atenção específica. Tais devotos são mencionados aqui. Eles estão sempre em consciência de Krishna e, portanto, estão transcendentalmente situados em Krishna. A própria expressão consciência de Krishna sugere que aqueles que estão em tal consciência são transcendentalistas vivos, situados nele. Aqui, o Senhor diz distintamente, Maite, em mim. Naturalmente, como resultado, o Senhor também está neles. Isto é recíproco. Isto também explica as palavras Astina Priya Yevajanti. Na mesma proporção que alguém se rende a mim, eu cuido dele. Esta reciprocidade transcendental existe porque tanto o Senhor como o devoto são conscientes. Quando se coloca um diamante em um anel de ouro, fica muito bonito. O ouro é glorificado e ao mesmo tempo o diamante é glorificado. O Senhor e a entidade viva brilham eternamente. E quando uma entidade viva se inclina ao serviço do Senhor Supremo, ela se assemelha ao ouro. O Senhor é um diamante, de modo que esta combinação é muito bonita. As entidades vivas em um estado puro chamam-se devotos. O Senhor Supremo se converte no devoto de seus devotos. Se uma relação recíproca não se apresentasse entre o devoto e o Senhor, então não haveria filosofia personalista. Na filosofia impessoal, não há reciprocidade entre o Supremo e a entidade viva. Mas na filosofia personalista existe. Frequentemente se dá o exemplo de que o Senhor é como uma árvore dos desejos, e tudo que uma pessoa queira desta árvore dos desejos, o Senhor supre. Mas aqui a explicação é mais completa. Aqui se declara que o Senhor é parcial com os devotos. Esta é a manifestação
da misericórdia especial do Senhor para os devotos. Não se deve considerar que a reciprocidade do Senhor está sob a lei do karma. Ela pertence à situação transcendental na qual o Senhor e seus devotos funcionam. O serviço devocional do Senhor não é uma atividade deste mundo material. É parte do mundo espiritual, onde a eternidade, a bem-aventurança e o conhecimento predominam. Shri Prabhupada ki jai. Comentário aí. Hare Krishna, então, repetindo de novo o verso. Samohan sarvabhuteshu namedveshu stina priya yevajanti tumam bhaktya maite teshu chapi aham. Eu não invejo ninguém, nem sou parcial com ninguém, sou igual para todos. Mas aquele que presta serviço a mim, em devoção, é um amigo, está em mim, e eu também sou um amigo para ele. Qual comentário sobre? Fala um pouquinho, é interessante isso aí, né? Esse ponto do Krishna é mais inclinado aos seus devotos, né? Esse é um dilema que, na verdade, se expande em todas as situações. Por exemplo, os pais, hoje que os pais têm 2 filhos, né? Não tem como gostar diferente, né? Mas antes tinha 10 filhos, 12 filhos, mais filhos. Então, naturalmente, tem uns filhos que os pais gostam mais. Tem filhos que são danados, né? Revoltados, e que não entra de atrito com o pai. E aí o pai não gosta muito desse. E gosta do que é mais delicado, né? Então, eu tive 10 irmãos, tenho 10 irmãos. E podia ver isso, né? Filhos que tinham muito atrito e outros que são muito queridos, porque muito obediente, né? Está sempre com o pai, luta com o pai. E outros que não querem saber do pai, brigam com o pai. Mas assim mesmo como nós olhamos para Deus e ficamos insatisfeitos com Ele, nos tornamos ateístas, né? Materialistas, nós nos tornamos contra, porque na verdade é a ira, né, do filho com o pai, porque o pai não faz o que ele quer, só que o que ele quer não é o que é certo, mas devido à ignorância ele pensa que ele é certo, e o pai tem que apoiar ele do jeito que ele é. Mas não tem como o pai apoiar o filho do jeito que ele pensa que é, né? Porque nesse mundo nós temos uma realização daquilo que nós pensamos que é. O mundo é daquilo que nós pensamos que é. E essa realização, quando essa nossa realização, que é a maioria do caso, né, a maioria dos casos da entidade viva, essa satisfação do que ele pensa que é, e aí ele vive em cima disso, cria um mundo em cima disso, não é um mundo de Deus, né? Nós vemos hoje que as pessoas criam, no geral, as pessoas por ignorância, criam um mundo espiritual de acordo com o que ele pensa. E eles pensam que vão para o céu dessa forma. É como se o céu fosse uma casa da Maria Joana, né? Por exemplo, às vezes outro dia morreu um roqueiro famoso, heavy metal, lá de fora, e o pessoal diz assim, olha, foi pro céu dos roqueiros, tá mais um no céu. Como se no mundo espiritual tivesse heavy metal. E o outro, morre um humorista aqui, Francisco, sei lá, qual é o nome dele? Chico, sei lá. Chico Anísio. E o pessoal coloca, olha, foi pro céu, e agora o céu recebeu mais um humorista, como se o céu precisasse de humorista. Então, porque eles criam a ideia de um céu que é muito de acordo com a sua realidade. Não, eu vou pro céu tomar cachaça o resto da vida. A eternidade da minha satisfação
vai ser como uma cirrose, sem cura, porque lá eu tenho que beber, encher a cara. Então é como se o cara fizesse qualquer coisa aqui nesse mundo e o céu vai estar aberto para mim, vai para o céu, pô, tá no céu, né? E às vezes nós temos que falar para as crianças, fulano morreu, foi para o céu, não funciona nada. Que céu? Mas ficou tão forte que você falar para uma criança que o fulano morreu, não foi para o céu, é uma agressão. É uma agressão para a criança, porque ela não sabe, ela ouve, todo mundo fala a mesma coisa. Fulano morreu, virou uma estrelinha, que estrela? Ou quando morre, vira santo. Vira santo, vira estrela, foi para o céu. Então é o mundo que nós criamos, é a visão que nós criamos e vivemos em cima dela. E aí, quando Deus fala não, aí ele fica irado, porque Deus não gosta de mim, por que só gosta dos devotos? Porque eles estão rendidos. Tem que estar rendido. Não, de fato, assim como aqui nos pais cuidam dos filhos rebeldes, né? Nenhum pai deixa seu filho, um pai bom, né? Um pai bom, se o filho vai preso, o pai dá uma ajuda, vai lá, dá uma assistência, pergunta o que precisa. Há casos, quando dependendo da situação, que os pais mandam alguém fazer isso, ele nem saber quem está ajudando, mas não deixa de ajudar. Ele é amor. Exatamente. Tem o serviço, tem o sentimento, mas como a relação virou um atrito, não há possibilidade de relação, então a ajuda é indireta. Da mesma forma, Deus, Ele está nos ajudando. Mesmo quando nós não servimos a Ele, mesmo quando nós criamos nossas viagens, Deus está nos ajudando o tempo todo. O tempo todo Deus está conosco. E está nos dando, satisfazendo todos os nossos desejos, até nossas viagens. E no meio dessas viagens, Ele manda alguma coisa para nos alertar. Manda uma religião, manda alguém, manda algum conceito para fazer com que nós avancemos, né, no conceito espiritual. Mas enquanto nós estivermos determinados a viver em cima do nosso mundo, da nossa ideia e os nossos conceitos, o nosso viés, né, filosófico ou idealista está em cima desse nosso conceito criado e enraizado por nós, aí nós vamos achar ruim Deus quando Ele fala assim, né? Meus devotos são muito queridos para mim. Aí parece que Ele é dual, mas não é. Como ele leu ali, entendeu? É uma inclinação natural. É natural. Você não vai... o que você vai fazer? Vai ficar não dá certo. Se você tem uma natureza, um posicionamento, e você ficar perto daqueles que têm natureza diferente, não dá certo, porque os que têm natureza diferente quer invadir o seu espaço. E ao mesmo tempo você vai invadir o espaço dele. É natural isso que isso aconteça. E também lembrar que você tem a propósito de ter nascido irmão de tal fulano, justamente para igualar as diferenças que haviam antes de encarnar, né? Sim. Não, pagando premissa. Porque o cara não fica entendendo, pô, filho do mesmo pai, irmão, como é que pode brigar? Mas brigam. E essa situação, ela só se resolve quando a entidade viva entende que render-se a Deus está acima dos nossos conceitos. Nós temos que largar tudo. Largar tudo no sentido, largar nossos conceitos e ir mudando e purificando para que possamos aceitar Deus em sua plenitude e ser esse amigo, esse rendido, né? É o único jeito de nós sairmos dessa situação de ver Deus como aquele que não está nos ajudando. Então esse é o grande atrito da entidade viva desse mundo, e vai perdurar, que sem isso a entidade viva nem sequer desfruta desse mundo, né? Nós que estamos estudando essa literatura, nós entendemos isso porque estamos aceitando. Mas a maioria das pessoas não vão
aceitar isso, porque senão ela não desfruta do mundo material e não teria propósito do mundo material se não fosse para as pessoas que querem desfrutar dele. Então, nós também temos que ser desapegados dessa forma, que essas pessoas vão continuar assim. Nosso papel é nos purificarmos das nossas contaminações e no processo de se purificar é ajudar o próximo, dar o conhecimento pro próximo, fazer alguma coisa para que eles possam ir mudando essa mentalidade e no princípio é sem perceber. E isso o movimento Hare Krishna tem muito bem, né? Faz muito bem, que nós podemos dar prachada, que as pessoas comem, adoram, a comida boa. Eu estava vendo, nós estamos divulgando o restaurante lá, Sanguida vai abrir, e aí eu vendo muitos comentários e alguns, quem viu, passa para outro, e para outro, e para outro, e tem um rapaz que ficou em êxtase, quando ficou sabendo que o Sanguita vai usar o mesmo nome, e é justamente perto da casa dele. Ele vinha comer aqui, quando vinha para o Rio. Aí ele fala, nunca comi comida tão boa na minha vida. E imagina só a minha alegria de saber que está vindo perto da minha casa. Muito bom. Né? Então, a pessoa comia o que? Mahaprasada, que é oferecida lá da Shama Sundara. E ele, para ele é uma comida maravilhosa. E ele estava se purificando. Então, é um serviço que nós fazemos, da alimentação. Cantar na rua, outro serviço que tem distribuir livros, que é considerado o maior de todos, Sankirtana, né? Hoje em dia, porque a pessoa quando pega um livro, ele vai cantar os santos nomes, e o livro a pessoa guarda, leva, e quando ele não quer, alguém vai pegar. Né? Muitos devotos são devotos pegando o livro do lixo, outros numa biblioteca, outros num sebo, e assim são muitos e muitos, milhares no mundo todo. E assim o livro é um grande Sankirtana, o grande movimento Sankirtana. Né? E o cantar da rua, que as pessoas ouvem sem perceber o que está acontecendo. Uma boa música, um bom cantar, um mantra, cada um tem uma vibração diferente no momento, mas a mensagem de Krishna, a potência de Krishna não é outra. É resgatar aquela pessoa. Né? E mesmo aqueles que não gostam, por devido aos seus preconceitos, que às vezes tapam os ouvidos, às vezes gritam, às vezes cantam para não ouvir, mas ouvem e vão para casa, talvez até se purificando mais do que os que gostam. Porque quando a pessoa não gosta, ele vai para cá pensando, vi aqueles malditos Hare Krishna, e ele fala com muita intensidade, e lembra mais de Krishna. Então essa é a misericórdia de Krishna. Tá bom? Falar alguma coisa, não vai? Não, isso que é esse verso que a gente fala, Krishna fala, sou igual para tudo, né? A gente acha que Deus bota a culpa em Deus, né? Pô, como Deus fez isso? Né? Tem essa gente que fala. Tem, sim. Esse é um grande problema para a sociedade. Né? O dia inteiro. Culpado, né? Eu já cansei de falar com pessoas assim, ó, que a culpa de tudo que acontece no mundo não é de Cristo, não é de Deus. Inclusive os ateístas, muitos ateístas, ateístas agnósticos, eles são o que são justamente por isso. Se existe esse Deus, como é que tem tanta miséria? Como é que uma pessoa morre? Como é que um pobre, como é que uma criança morre? E aí eu começo a falar assim, por exemplo, já que o assunto é Deus, a gente tem que lembrar que existe o outro lado também, o lado do mal, né? Então, muita coisa que acontece de ruim, já que você está falando de Deus aí, é causada pelas pessoas que estão com a falta de Deus no coração, né? Ou seja, com pessoas que estão assim do lado do mal, tá ligado? Entendeu? Aí a pessoa fala, pode crer. Porque assim, não é
não é causado pelo mal, né? Não, na verdade é, mas assim, é causado por muitas pessoas que têm a falta de Deus no coração, né? Que aí acabam sendo do mal, sabe? Na verdade, assim, Quer dizer, Deus sempre vai estar no coração, né? o Mas mal... você entendeu o que eu quis dizer, Não, né? Isso aí. mas que faz uma pessoa ficar odiando Deus? Tem figura que odeia, você fala Deus, é o cara surgir o ódio, né? Não, mas O cara fica aqui, é culpar Deus, né? Culpar Deus pela miséria, culpar Deus pela sua miséria, Entendi. pelos seus fracassos. Ele culpa Deus. Ele culpa Deus pelo que ele vê. Então tem umas pessoas que culpam Deus porque não conseguiu o que quer. Tem outros que culpam Deus porque vê as misérias e diz que Deus é o culpado. Mas agora tem mais um outro tipo de pessoa, aquele que não acredita em Deus e acredita que nada disso tudo foi culpa de Deus, nem do mal, que é culpa das próprias pessoas, que nesses aí são os agnósticos. Não, mas ele está certo. Ninguém não é culpa de todos, nem culpa do mal. Porque na verdade não existe mal. Como devoto você vai pensar nisso, não existe mal. Existe ausência de atividade religiosa, bondosa. Isso é mal. Então mal é um ato humano, não existe uma personalidade. Eu enxergo o mal como a falta de fé em Deus, ou a falta Então, de... Não, se é a falta de... Vendo esse lado desse verso Porque... falta de bhakti, né? Devoção. falta de amor. Então, o que eu estou te falando é o seguinte, o mal é um ato Devoção. de um indivíduo. Se o indivíduo não tem Deus no coração, ele vai praticar, pode praticar o mal, não quer dizer que não vai praticar. Tem pessoas que não acreditam em Deus e praticam o bem. Eles acreditam no bem, não acreditam em nada. Mas isso aí já é acredita sabe o que? Em ação e reação. Agora tem as pessoas que não acreditam e são más, praticam uma maldade. Então no mundo material, não acreditar em Deus não significa fazer o mal. Eles acreditam na natureza, acreditam na atividade piedosa. Tem muitas religiões que só é atividade piedosa, que Deus é atividade piedosa. Agora tem as pessoas que não acreditam nada disso, que não quer fazer bem a ninguém, quer fazer o mal, faz o que quer. Então essa é uma ausência de Deus. Então mal é a ausência de Deus. Agora não existe uma personalidade má, alguém que foi influenciado pelo mal. Não, as pessoas têm uma tendência a ser má. Então, e pode se associar com pessoas más e fazer o mal. Sim. Mas assim, tem outra coisa assim, por exemplo, as personalidades demoníacas, ou demônios, ou espíritos do mal, essas coisas assim, essas criaturas tipo demônios, satã, essas coisas assim, são criaturas que existem assim, pelo menos no mínimo culturalmente falando, que são a representação do mal, né? Não, elas tanto não existem, é pura ficção. Porque mesmo na nossa história, se você for ver a história, antes de Jesus não existia nenhuma menção sobre isso. Isso é uma criação completamente da igreja. Não, o termo Satã e Lúcifer, por exemplo, existe nas escrituras como anjo de Deus, que é anjo de luz. Agora, esse personagem, ele existe 2000 anos para cá. De 2000 anos para cá, você não vai ver isso na cultura egípcia e outras culturas, não vai ver. Culturas mais antigas do que Jesus, do cristianismo, não existe esse negócio, termo Satã, Lúcifer, demônio. Demônios é uma palavra grega, quer dizer, aquilo que é contra. A palavra demônio vem da palavra diablo. Imagina só, que a palavra diablo é usada num termo, numa discussão normal de um grego antigo. Que é aquele que é contra. Aquele que é contra. Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com uma nada força. A ver com personalidade. Uma força que vai ser. Satã quer dizer cultura materialista. É o que? Cultura materialista. Cultura materialista. Não tem nada a ver com personagem. E inclusive esse nome aí tem até a ver com, assim, se você vê o que prega o Satã, né, que eles personificaram, é realmente tudo isso aí. Esse negócio do chifre, cultura por exemplo, materialista. Esse negócio do Satã tem chifre. É dinheiro, beber, fumar, casar, não sei o quê. Essa imagem de Satã com chifre, ela levou 1000 anos para ser feita. Primeiro era um bode, depois o bode foi crescendo,
tornou-se metade de homem, metade, mas tudo teve tempo. Cada época um escritor foi escrevendo o que seria. Levou 1000 anos, porque nem na época de Cristo tinha essa imagem. Essa imagem vem subindo, crescendo. Esse personagem fictício foi Isso aí aparecendo. que você falou agora, cara, que antes So, de essa Jesus... ideia, essa ideia montada pelo Ocidente, eu acho. É. Então esse negócio que Um você falou agora que demônio, antes aquela de coisa. Jesus não existia, cara, isso aí foi uma novidade pra mim. Você falou, eu falei, Não existe. Você É pegar no mesmo. Velho Testamento não existe. O Velho Testamento não existe. tipo, antes da história de Jesus não tinha essa história de... Não, Porque, na verdade, inclusive Mas assim, não é um inclusive- anjo de Deus, o Deus não tá, sempre existiu e inclusive, caiu do céu. Inclusive, mas isso é uma apresentação cristã, cara. Ah, Inclusive, alguns estudiosos apresentam, quando Jesus fala de Beelzebul, ele fala como ironia. Já que você diz que os deuses das trevas é Beelzebul, então por que isso e isso? É como ironia. Então, esses personagens foram criados pela metodologia cristã de adquirir servos. Tem 3 termos que os cristãos usaram para ter seguidores. Um deles era impor o medo. E o que acontece quando você não obedece a esse medo? Você vai para o inferno. Então foi criado todos uns personagens para poder fazer com que ou você aceita Deus, ou você vai para o inferno. Então, através do medo, você aceita Deus. Então, para isso tem que ter personagens cruéis. Mas na nossa literatura, que é uma literatura muito mais antiga que a cristã, ela é bem clara. Primeiro que o inferno é o lugar para almas ser castigadas. E quem está lá é Deus. Na forma, como é a forma de Krishna? Para quê? Que vive no inferno? Yamaraj. Yamaraj. e Amaraj, né? Yamaraj é a forma de Deus, de Krishna, que é o juiz, o castigador. É esse que vem buscar as almas? Não, quem vem são os servos dele. Esses são ruins. É o Yamaraj, né? São os Yamadutas. Ah, Yamaduta. Yamadutas são, sabe as pessoas ruins? Sabe aqueles caras ruins, tipo Adolfo Hitler, tipo Napoleão, tipo essa galera sem coração? Cruz credo. Stalin, essa galera que não tinha medo de matar, que não tinha nem rancor em matar, e seus servos? Essa galera que se tornam Yamadutas. Yamaduta? Que eles vão para E castigar. outra é Yamadutra. O outro é Vishnudutas e esses são Yamadutas. A função dele é castigar as pessoas que fazem atividade pecaminosa. Então eles vêm, levam para o inferno e castigam. Então, nos Vedas diz, Mas nesse inferno tá a expansão de Krishna que vive no inferno. sim. Quem castiga, então, quem vai ser castigado são os demônios. O que é demônio? São aqueles que são contra Deus. Qualquer pessoa que faz atividades contra Deus é demônio. A palavra grega, que é o diablo. Então, quem é os diabos? É aqueles que são contra Deus. Mas você pode ser o diabo contra a outra pessoa. Yeah. Se nós não seguimos os princípios de Deus, nós somos demônios. E quando nós morremos, nós vamos ser castigados. Então, às vezes, algumas entidades de Deus se tornam demônios poderosos, como Hiranyakashipu, no caso deles especiais porque vêm do mundo espiritual. Mas tem muitos seguidores de Ravanas que são entidades comuns, que tornaram-se tão poderosas de forma negativa que vieram demônios poderosos. Esses demônios, ao contrário do que se pensa os religiosos atuais, esse pensamento religioso, quando eles morrem, eles são os mais castigados. Porque você não pode imaginar que no universo, em algum lugar, existe alguém fora de Deus. Algum lugar que não seja controlado por Deus. Não. Então, se alguém se torna poderoso de forma maléfica, essa pessoa vai ser castigada por Deus de forma que ele nunca mais esqueça. E é muito bem castigado. Mesmo tem história no Bhagavatam de demônio, devoto que por alguma ofensa mais vira demônio, e a história de Vitrasura, né? Na vida anterior era um devoto, depois virou contra um demônio, um asura. Mas depois, na briga que teve com o senhor Indra, ele brigou contra Indra, né? Por esse material, e ele, afinal,
ele se libertou, foi com Krishna, e Indra só obteve opulência material, ficou neste mundo. Então, ninguém pode falar o anjo. Até Krishna tem anjo para tapar os demônios. Né? O suposto dito demônio pode se libertar, e o cara que está lá sigue neste mundo. Né? Todo mundo pode ser liberto. Os demônios, às vezes, eles odeiam tanto Deus que se tornam devotos. Porque Deus é absoluto. Então esse conceito que existe hoje, o demônio, um ser que fica lá enchendo nossa cabeça, é papo furado. Isso é conversa furada. Isso aí, por isso que muitas pessoas se tornam materialistas, agnósticos por causa disso. Porque vê, o cara tem conhecimento e vê que isso é uma besteira. Uma pessoa com conhecimento que percebe que todo mundo é que manipula, são pessoas que manipulam, e acreditar que alguém por trás está manipulando, e eu não tenho capacidade de fazer as coisas, alguém tem que ficar manipulando, isso é coisa para quem não tem muito raciocínio. Mas uma pessoa que tem muito raciocínio vai entender que isso é uma viagem. Aí, se ele não tem um coração bom, torna-se um gnóstico, um ateísta, e diz que as religiões não passam de uma fraude. Isso é que significa colocar isso na cabeça das pessoas. Olha, você se rende a Deus ou você vai para o inferno. Pô, isso é batido. Isso um político faz com as pessoas. Engana o povo, jogando o povo um contra o outro. Isso é uma jogada muito básica do sistema político. Isso as igrejas fizeram com o povo. Olha, se você não se render a mim, o inferno é certo para você. E aí a pessoa, com medo de perder sua alma eterna, se rende. Mas é falso. Se rende ao quê? A uma igreja só. Não se rende a Deus. Aí quando chega na igreja faz besteira. Que cria outro problema. E religiosos falsos. Então, uma pregação falsa, religiosos falsos. E aí ninguém se liberta desse mundo. Fica só um grupo político falando de Deus. Mas não tem purificação. Quando vê outra pessoa, não reconhece como alma, como parte parcela de Deus. Aí diz, olha, são nossos inimigos, não faz parte do nosso grupo, é nosso inimigo. Não tem, é o mesmo Deus. Aí cria divisões de Deus, vários deuses, diferente do outro. Né? Então não é, Krishna não tem inimigo e o devoto não tem inimigo. Prahlada Maharaj, o pai dele, queria matar, e ao final de passar tempo ele pediu para Krishna libertar o pai. Né? E ele tentou matar o filho várias vezes, né? Sim, xingava Krishna, sempre contra Krishna. Então o devoto em sentido como Krishna, porque ele não vai sentir ódio até do maior dos demônios. Ele vai pedir o bem dele, não é? E era um demônio bonito. Demônio não significa feio, demônio é uma pessoa ateísta. Tu não imagina o que você falou. Demônio e diabo significa contra. A mesma coisa. Demônio é uma derivação da palavra diabo. Impersonalista é demônio? Todo mundo que desenvolve amor por Deus é demônio, até os devotos. Então, mas assim, ele falou, é impersonalista? Agora, Impersonalista. uma pessoa totalmente demônia é aquela totalmente maléfica. Agora, há vários aspectos de demônio, porque demônio é aquilo que é contra. Então, Não, às vezes, um personalista ele é só. Eu acho que impersonalista não é Ele demônio. não é um demônio, ele só nega a forma de Deus. No sentido, ele é contra Deus, porque ele não aceita que Deus tem uma forma. Por exemplo, tem religiões, né? Inclusive pode eu ser ia que é até demônio. tocar nesse assunto aí. Mas ele não é maléfico. A maledicência do impersonalista é só com relação a Deus. Mas ele é uma pessoa boa socialmente. Ué, então ele seria como um ateísta, mas Aquelas o pessoas personalista que- é como um ateísta. Aquelas pessoas que não adoram imagem, tá? Falam assim, né? Pô, é como a. Aí, ou seja, ela é Impersonalista. tipo assim, impersonalista. Que seria um mesmo patamar que um ateísta, que nega a Deus, ele aceita Deus por um lado, mas quando você vai falar que Deus é uma pessoa, ele não aceita. Então tá Não, no por mesmo exemplo, eu nível. tava no WhatsApp e aí eu falei assim, valeu, fica com Deus. Aí eu mandei um GIF, né? Uma animação assim com Jesus fazendo assim. Ele falou, não precisa me mandar isso não, eu não adoro imagens.
É. Ué, porque é impersonalista, né? É, aí eu falei impersonalista. A quem adora então? É. Nem adora na imagem, nem adora na Tu fez a imagem. tua parte. Os evangélicos. É. Mas E alguma aí- coisa ele e aí- adora. Aí isso que é bom para você. Aí- É bom perguntar. aí me veio- Você não adora quem então? Porque Deus Aí, então mas- não tá. aí teve uma vez que eu até fiz um comentário assim. Eu fiz um comentário assim pra uma pessoa, um evangélico, né, que não adora imagem. Falei assim, perguntei assim, Deus tem limite? A pessoa, não, Deus não tem limite. Então se Deus quiser aparecer dentro, quiser ser aquela imagem ali, ele pode, né? A pessoa falou, pode. É a grande contradições dele, né? Porque por um lado Porque assim, não adora imagem, mas ao mesmo tempo que não adora imagens, Deus não tem limite. Se Deus não tem limite, ele pode se expandir numa imagem. Tem um argumento que diz assim, ó, que me parece que é isso aí, que ele fala, mas você adora ser Aí a pessoa, aí tipo assim, eu me sinto, às vezes eu me sinto um pouco mal tendo esse tipo de conversa com esse tipo de pessoa, porque eu sinto que eu sou um gerador de confusão mental na cabeça da pessoa. Porque ela foi ensinada, assim, muito tempo a pensar em certa coisa. Aí eu falo uma frase que a pessoa para pra pensar e põe tudo aquilo que ela aprendeu. mas de onde... eu causo dúvida na pessoa. Mas Eu não sei se isso é uma coisa boa, entendeu? Tem que ver de onde que eles têm tanto ódio, por assim dizer, a uma imagem. Não, mas é De onde assim, surge essa ideia de antagônica de decir... Porque eles ficam... Mas Tem gente que fica queimada, né? isso é questão religiosa. Irada, né? Então a não adoração de imagem vem de Lutero, né? Que na aula do cristianismo, e tem os muçulmanos, que não adoram imagem, e os judeus. Então não é uma questão antiga. Os judeus têm um certo fundamento, porque os judeus, além de não adorar a imagem, eles nem falam o nome de Deus. É um conceito judaico que diz que uma pessoa não deve falar o nome de Deus. Isso remete a uma filosofia indiana, porque os indianos também pregavam isso, que só podia falar o nome de Deus os brahmanas. Os não brahmanas não podem falar o nome de Deus. Então o santos nome só era cantado pelos brahmanas. Quem liberou isso foi Chaitanya Mahaprabhu. Na verdade, Ramanujacharya, né? Foi o primeiro a fazer isso. Chaitanya Mahaprabhu liberou o Mahamantra, mas Ramanujacharya liberou, na época de Ramanujacharya, nem o nome de Narayana podia cantar. Então o guru de Ramanujacharya falou para ele que... Ramanujacharya perguntou assim, qual é a coisa mais importante do mundo? Ele falou, os santos nomes de Deus. E qual é a coisa mais secreta do mundo? Os santos nomes de Deus. Você nunca deve falar para ninguém. Nunca para as pessoas comuns. Aí ele falou assim, o que vai acontecer se eu falar para subir na rua e falar para as pessoas? Você vai para o inferno. E o que vai acontecer com as pessoas? Elas vão para o céu. Aí ele foi na praça pública, pegou uns banquinhos, botou, subiu e gritou, Narayana, Narayana, Narayana. Aí o guru ficou irado com ele, chamou ele e falou assim, por que você fez isso? Não falei que você vai para o inferno? Diga, se for para liberar eles, que eu vá para o inferno. Então, Chaitanya Mahaprabhu veio e liberou os seus nomes na rua. E isso vem os judeus, como são bem antigos, e eles vêm de Abraão, eles têm esse conceito de que não deve se falar os santos nomes. O nome de Deus não deve ser pronunciado. Então, aí vai passando, vem Lutero para os cristãos e fala o quê? Não adore imagem. Que essa é toda a tese que eles têm de impersonalista, Mayavadi, porque senão, também você não vai adorar uma árvore, né? Uma parede. Mas por negação da imagem não significa que Deus não tem uma imagem. Aí qualquer coisa que eles veem. Inclusive com essa pessoa que eu estava falando, ela falou assim que Deus é tudo. Agora o trocadilho disso... Ou seja, resumindo, impersonalista. O trocadilho disso é que na época de Jesus, quando Jesus veio naquela época, as pessoas adoravam tudo. Tinha gente que adorava gato. E então, por isso? Tinha gente que
qualquer coisa. Pois, Um boi, afirmações para um negar, cabrito. então é isso que eu tô falando. Aí Jesus fala, para de adorar essas coisas. Isso é tudo viagem. Só que eles generalizaram com tudo. Eles o quê? Generalizaram, né? Aham. Eles, Ele é esse Então, conceito aí mais abaixo. normalmente- Não há imagem, não há, Então, não pode ter forma. aí, por exemplo, esse assunto aí é um assunto que eu converso às vezes com algumas pessoas, que é o seguinte. A pessoa fala, tenho fé em Jesus. Tá ligado? Aí eu falo assim, beleza. Então você sabe que Jesus veio numa forma de ser humano, foi crucificado e tal, beleza. Então Jesus é o Filho de Deus. Mas então, cara, me fala aí, qual é a forma de Deus? Aí eu pergunto, qual é a forma de Deus? Aí a pessoa fala, então, Deus é tudo. Aí eu falo, por exemplo, beleza, você sabe que Jesus está aqui, né? Quando você vai rezar para Deus, que é o Pai de Jesus, você reza para... Como você reza? Aí a pessoa fala, eu rezo para nuvem, para árvore, para o mar, para o vento, para o sol. Sacana? Não, então é interessante, porque ao mesmo tempo que Na ele verdade- nega, ele aceita tudo e um panteísmo. Na verdade, Porque aí Deus ela não pode ser, ela é. não tá errada. Na verdade, ela não, Não, tá tá errada. errado. Porque como eu tinha falado antes, Deus não tem limite. E Então, então, ele cara, não, pode mas- ser também a árvore. Mas assim, aí eu começo a entrar no assunto de Krishna, né? Que é a suprema personalidade de Deus. Que seria, tipo assim, eu começo a falar, tipo assim, de Krishna e falo, existe uma forma de Deus que chama Krishna. E começa a falar que Krishna é como se fosse o pai de Jesus, porque Jesus é o filho de Deus e Deus é Krishna. Eu começo a explicar que existe uma forma, aí isso aí começa a entrar na cabeça da pessoa, entendeu? A princípio. os cristãos em si, o processo cristão em si não é pensar em tudo. Esse rapaz falou isso aí, ele está inventando história. Não, na verdade o é pensar em processo- Jesus. O processo cristão é Jesus. Sim, E deve orar a Deus. Então, mas não aí tem- O processo cristão não tem o pensar em Deus. Não, mas eles Deus podem deu uma- também, a ideia também da interpretação do que eles têm é que eles falam que Jesus Cristo é Deus. É isso E que eu tem ia falar, outro isso que eu ia grupo falar que agora. fala que não, tem um grupo que fala, aí tem essa Mas coisa. aí... Uma aí- galera que fala que Jesus Cristo é Deus. Então, aí eu pergunto pra pessoa assim, aí eu vou e falo pra pessoa assim, Jesus não foi orar ao Pai no Monte das Oliveiras? Aí eu pergunto assim, então ele foi rezar pra ele mesmo? Aí, Não, aí está o problema. Aí tem problema, né? Pode ser, porque Cristo não ora para ele mesmo. É. Pode ser. Especificamente Jesus, ele está rezando ao Pai, ao Pai. ou orando ao Pai. Cristo não ora para ele mesmo. Sim, Para sim. lugar e tudo mais. Sim. Agora, Jesus ora ao Pai, ele está tirando ele não está orando para ele. Uhum. Porque na oração ele é bem categórico, ele está orando ao Pai. Então, é por Meu isso... Pai, você Aham. por que me abandonaste? Sim, é Isso por não existe isso com que eu Cristo, falo, isso é não por faz isso que eu falo para a pessoa que são duas personalidades. É. Então eu falo assim, Jesus é filho Mas de é Deus porque e Deus é eles Deus. vão para uma outra... Aí eu explico isso, É entendeu? porque eles trabalham em cima de outra parábola. Ah, Foi levado aos cristãos outra parábola que Jesus fala algo enigmático, que tem uma explicação, mas que não é compreensível para eles. Lógico, dentro do cristianismo existe segmento de devotos mais avançados que entende isso. Quando Jesus fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Para nós, Hare Krishna é mais compreensível, né? Que o Guru é Krishna até num certo ponto de representação. O Guru é Guru, quando ele está falando sobre Krishna, ele é Krishna, no sentido de representação. Mas o Guru é uma alma espiritual separada de Krishna. Esse tipo de pensamento não é muito fácil para o cristão. Primeiro que o cristão não tem esse pensamento, dessa separação. Você falar assim que Jesus estava representando Deus e ele ali era Deus como representante, que é um fato, mas ele era uma alma espiritual separada de Deus. Esse conceito não é muito apresentado no cristianismo. Isso tem que ser muito estudioso. E tem estudiosos para isso, quem faz teologia mais profunda. Não aquela teologia de hoje, de 3 anos, teologia de 20 anos. Aqueles estudos mais profundos, o cara chega a essa conclusão, para quem é muito avançado. Mas no geral, no popular, não. Eu vai entender. Eu já Então- entendi que eles não quando é eles muito falam- fácil para eles entenderem. Então quando eles falam que É Jesus um é ponto Deus, interessante também que nisso da história do filho, o Prabhupada sempre fala, mas né, eles são filhos.
Se Deus é ilimitado, como eu só tenho um filho? Agora, então, aí tem outras questões, mas você falando se deixa a pessoa confusa. Se a pessoa está interessada em discutir, não há nenhum problema. Porque quando você está interessado em discutir, ele vai discutir. É uma pessoa aberta. Isso só é ruim quando você está falando com uma pessoa que ela não quer discutir, que ela não tem capacidade de discutir. Aí ela vai ter problemas. Mas se a pessoa vamos discutir, vamos falar, vamos chegar a um bom senso, numa boa, aí sim. Normalmente- Porque ele pode não aceitar na hora, mas fica guardado. Sim. Então, normalmente quando eu tô falando assim com algum cristão evangélico, eu falo assim, ó, eu costumo falar uma frase que é mais ou menos assim, tipo, que na verdade tudo que ela tá estudando e tudo da literatura que ela tá lendo tá certo, só que falta alguma coisa. Falta mais informação. Falta mais coisa. Aí o que eu quis dizer com isso? Que, tipo assim, vamos supor, ela tá lendo a Bíblia, mas se ela lesse algum, tipo, o Bhagavad Gita, que ela ia entender mais ainda a Bíblia. Sim. Então, ou seja, eu falo assim, ó, tudo que você está estudando agora tá certo, mas falta coisa, Falta um complemento. falta o complemento. Que é, na verdade, tipo, que fala, por exemplo, a Bíblia fala muito sobre Jesus, que é, no meu caso, no meu entender, é o Filho de Deus. E fala pouco de Deus. Entendeu? Então, se você pegar a Bíblia e o Bhagavad Gita, assim, a começo, assim, ó, pra você começar a entender, você vai saber que tem mais coisa além da informação da Bíblia. Porque acontece, os cristãos não leem para ajudar. Se eles lessem, seria ler as escrituras apócrifas, né? Para ele não tem sentido. Não tem sentido, mas ajudaria eles completamente. Aí, Se eles Ele estudassem- tem evangelhos apócrifos, aí ele tem chama mais- apócrifo. Tem Se eles evangelhos que estudassem é Enoque, que tem mais de 300 livros, aham. eles teriam outra cabeça. Então, aí tem aquele outro. Aí daqui a pouco aparece um outro assunto que é o seguinte. Que eu falo, ó, cara, o cristianismo, o evangélico, essas coisas assim, tem 2000 anos. Esse negócio, aí eles perguntam quanto tempo tem o Hare Krishna. Eu falo, ó, Krishna é Deus, e ele sempre existiu. Antes de existir o mundo material, já existia Deus. E Deus criou o mundo material. Então isso aí já é, tipo assim, é atemporal. O Hare Krishna e a cultura Hare Krishna não tem uma data de começo. Porque sempre existiu. É infinitesimal. É infinitesimal. Eu não consigo falar essa palavra. eterno, é eterno. É eterno. Eu expliquei da minha forma, Tá. mas aí as pessoas começam elas entendem o que eu falo. Né? Só que outras pessoas ficam um pouco na dúvida também. E tem outras pessoas que falam assim, eu não quero saber, cara. Porque isso aí é tanta informação que ela fala assim, olha, eu prefiro não saber sobre isso e eu vou estudar o que eu sempre estudei. Não, mas está certo, mas a conclusão da Bíblia é a mesma do Bhagavad Gita. Você tem que amar a Deus. Prabhupada fala isso, toda a religião chega à mesma conclusão, tem que amar. Não adianta nós também a Krishna. Mas aí no final- não amamos Krishna, estamos na mesma que nos cristãos. Aí no também. final das contas, Não, só que assim, no final das contas, o amar a Deus para uma pessoa seria amar Jesus. E o amar a Deus para outra pessoa seria amar a Krishna. Mas E ao mesmo tempo É não mesmo. está errado. Não, e é mesmo. apesar de ser muito atrasado o tempo, não está errado eles amarem Deus. Prabhupada Jesus. Prabhupada sempre Porque acontece, quando Jesus veio, o conceito de Deus quase não existia por esse lado que ele pregou. O conceito religioso tinha diminuído a quase zero. Era deuses, era tudo que era coisa era Deus. Politeísmo. Então, esse conceito de Deus, como Jesus apresentou, foi o ápice, e era para poucos mesmo. Então, era mais fácil falar de Jesus do que de Deus. Então, hoje ainda, para boa parte dessa galera, é mais fácil falar de Jesus do que de Deus. Agora Então, eu... aceita Prabhupada, tu lembra disso que ele fala? Que ele sempre diz o seguinte, não há diferença entre cristianismo e vaishnavismo, por assim, porque o princípio é o mesmo. Então, se alguém ama Jesus, ele deveria ter que amar Krishna. Se alguém ama Krishna, ele tem que amar Jesus. Não pode alguém amar Krishna e odiar Jesus, e alguém amar Jesus e odiar Krishna. Isso é materialismo. O caso é certo. Isso é materialismo. Quando não há essa empatia, não há amor. Entendi. Ele pode ser o maior cristão que for. Ele pode ser o maior Hare Krishna que for.
se não respeitar o próximo como uma parte parcela de Deus, como Deus É lógico, atuando, claro, claro. ele não tem amor do coração. Não, claro, claro. Eu estou esperando um carro. Hare Krishna. Engraçado, então. Felicidade.